Muito boa noite a todos vocês que acompanham a página da FML 360, mais um Resenha FML, hoje com a presença do Felipe Borges e também com o Rafael Sanson, dois atletas de Bento Gonçalves com história já em nível nacional para a gente falar, e enfim, todos os assuntos, início do Campeonato Brasileiro, muitas coisas para a gente debater nessa noite, agradecer mais uma vez a presença de todos, e obviamente, antes de mais nada, o agradecimento e os patrocinadores, que na voz dele, né, Vini Pizzetti, o agradecimento sempre a eles que fazem com que a FML siga em frente e faça as informações chegar até você. A FML 360 conta com apoio e patrocinadores. Odontotop, Hospital do Dente, na Rua General Gomes Carneiro, no centro da cidade, ou contate-nos pelas redes sociais. R Marcon Pintura Eletrostática, tratamentos térmicos, acabamentos, impressões e peças metálicas, entre outros. Multimóveis, quando o sonho de construir um lar bate na porta, ser multi é essencial. É por isso que estamos ao seu lado em todos os momentos. Real Assessoria Contábil, assessoria empresarial, entre em contato para maiores informações para empresas e pessoas físicas. Genial Flex, ambientes incríveis para todos. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região, agora com a K9 Prime. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência é a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Amor Educa, seu filho merece o melhor. Na Amor Educa, o amor acolhe, nos guia e educa com respeito, comprometimento e verdade. Matrículas abertas. Hipercolor Pintura Eletrostática, especializada em pintura eletrostática a pó. Sistema de oftalmologia integrada com clínicas na Serra Gaúcha e na região metropolitana. Unil Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte. Sunset Sports Lounge, com quadra de areia, lugar para confraternização e para muita diversão no coração da cidade. MHS, prestadora de serviço, maiores informações pelas redes sociais. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda, lá com o Wilson Vacari. MS Broker, a credibilidade do Márcio Silva, agora também no ramo mobiliário. Casa da Limpeza, em novo endereço, em uma loja toda moderna, com mais de 800 itens na entrada do Santa Marta. Cia do Micro, com computadores e notebooks de alto desempenho das melhores marcas do mercado. Verona Café Corporativo, o dia só começa depois de um bom café. Há 15 anos personalizando cardápios para cada empresa. Garbim Gesso, especializada em gesso convencional e acartonado, visando a qualidade em serviço desde 1974. Cromo Gráfica Editora, copos de papel sustentáveis para empresas. Faça a diferença no meio ambiente com nossos copos biodegradáveis de papel. Inovação Arbitragens, especializada em arbitragem em eventos esportivos. Castini Móveis Planejados, uma loja moderna localizada no bairro Cidade Alta. Castini, ambientes para viver. Primo Odontologia Integrada, 14 anos de tecnologia, precisão e resultado. Foco Contabilidade. Play Studio, criação de conteúdos para redes sociais. Apoio da FML 360, Burger Brothers. Fronquete Construções, Progin Fitness, Mérica Logística, Corretor de Imóveis Adriano Zene, Físio Academy, Nego Transportes, Luxa Moda Fitness, B&B Oficina Mecânica. Liso Laser, a melhor tecnologia com muito mais conforto, segurança, rapidez e para todos os tons de pele, especializada em depilação a laser e conta com uma tecnologia avançada para você ficar livre e leve. Lavagem Verona e Netfar Internet. Muito obrigado a todos os patrocinadores, né? Mais uma vez uma boa noite a todos. E agradecer mais uma vez o Vini, né? Grande Vini. Ontem estávamos todos, eu só dei aquela bandinha, mas vocês trabalhando, né? Na Montanha dos Vinhedos, acompanhando a Juventude, enfim, final de semana bastante cheio, início de Campeonato Brasileiro, né? Acho que isso é outra que estava todo mundo na tensão, porque a seleção brasileira não movimentou nada, né? Enfim, é um assunto que a gente vai falar aqui também, infelizmente, né? Caiu o comando, vamos ver quem que vai vir. Mas o final de semana cheio, começou de novo o esporte, aquela loucura semanalmente, final de semana, durante a semana, enfim. Boa noite e obrigado pela presença. Grande abraço para ti, Buda, boa noite. O Kevin, o Felipe que já tá aqui, o Felipe, que bom que ele acompanha a gente sempre, né? E hoje presencial aqui, né? Muito bacana a presença dele, do Rafa também, que é um cara
sem medo, né? Sem medo da porrada, né? Assim que nasce o Tem grande que ser. campeão, né? E o Rafa é assim, sem medo, e naquela frieza, né? Aquela cara séria dele. Vai ser legal, bacana. O Grêmio me surpreendeu pelo time do Atlético Mineiro, cara. Achava que ia ser uma passadinha do Atlético, pelo time que tem o Atlético. Banco de reservas todo. Que bom que ganhou, né? Começou ganhando. O Inter, a pressão no Maracanã, né? Jogou muita bola o Inter contra o Flamengo. Juventude em casa é muito forte, né? Vai ser forte ainda. 7 jogos com 7 vitórias, né? No ano. Vai salvar jogando em Isso. salvar jogando em A casa. ideia é essa, se a permanência é pra ficar na Série A. Enfim, né? Que bom que começou tudo e prazer estar aqui como sempre. Ontem as gurias do Juventude perdeu para um Fluminense bom, né? Tanto o primeiro tempo quanto o segundo. O Juventude jogou melhor o segundo, né? Tentou buscar, errou pênalti e tudo. Legal a transmissão também pela TV Papo e assim, vamos lá, né? Kevin, Sempre em frente. obrigado pela presença também. Muito obrigado, Buda, Vini, Mateuzinho, Felipe que já está aqui conosco, todos que estão nos assistindo, prazer imenso estar aqui mais uma vez, né? Muito bem recebidos pela Sunset. E, de fato, né, a gente teve um final de semana bastante agitado, não só no futebol, como também em outras modalidades. A gente teve bastante destaque aqui na nossa região da Serra Gaúcha, sobretudo Bento Gonçalves. Depois a gente vai trazer aqui os destaques. Mas, de fato, né, no Brasileirão iniciando, que será nosso assunto principal, acredito eu, né? E depois com o Rafael, claro, a luta dele no Jungle Fight. Mas o cerne hoje, sem dúvida alguma, é o futebol brasileiro, tanto da seleção como do Brasileirão Feminino, Brasileirão. A gente tem bastante assunto aí pra gente debater hoje. Me dá até medo de falar de seleção brasileira, porque, cara, nós fazia anos que eu não via a seleção tão embaixo assim, e sem... É triste. E as pessoas nem querendo assistir o jogo, né? Tu falava do dia, tu assistiu o jogo? Não, eu não assisti, não perdi tempo. Tá, mas as pessoas que elogiaram o Dorival depois que ganharam da Colômbia não... Não são as mesmas, Foram os sumiram. caras que mais detonaram o cara depois da Argentina, ué? Que tipo, né? Tu entende? Essa pressão que eu não acho legal. O cara ganhando da Colômbia, alguns jornalistas endeusando o cara. Que era o homem. Cara, jogar contra a Argentina lá, qualquer time vai ser goleada. Vamos desculpar, pode ser até a melhor seleção do mundo. Vamos entrar na realidade. Eu acho que não é 100% a culpa do Dorival, enfim. Eu também é acho. a desorganização da CBF, é isso? Eu também acho que não é 100% da culpa dele, né? Mas eu acho que ele não era insustentável a situação dele. Acho eu, né? É. Mas, Felipe... Fica nisso pela pressão que é de todo. Quantos habitantes tem o Brasil? Quantos milhões de treinadores? 193 milhões. Então, são 193 milhões de treinadores, né? Então, pra ti a pressão, seleção brasileira, tudo, aí leva uma passada lá. Enfim, deixaria aí. Deixa eu dar boa noite pro Felipe, que depois Claro. nós vamos entrar nessa conversa. Eu vou até me optar quem seja o treinador da seleção brasileira, né? Epa! Mas eu vou errar, certo. Mas obrigado, Felipe, pela presença, né? Pra nós, a gente tá falando ali, né? Mas pra nós, o que eu quero que tu saiba disso, que é um orgulho pra nós, Bento Gonçalves, ter atletas, né? Da cidade, indo jogar fora, representam bem, né? E por isso eu faço sempre questão, quando sempre chamo ele, tá em Bento, ele se candidatar pra te convidar, pra te estar aqui, pra gente falar um pouquinho do futebol, falar um pouquinho da tua carreira e mostrar pra Bento Gonçalves quem são os atletas nossos que estão aí jogando futebol pelo Brasil. Pelos brincos e pela calça, o rapaz tá bem. Qualidade. Veio bem. Ele é diferente. Veio bem. Obrigado pela presença, Felipe. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês novamente, rapaziada. Sabe que eu gosto muito de todos vocês. E é isso aí, cara. Vamos pra mais uma resenha, né? Boa. Fala um pouco da tua carreira, né, Felipe? Como é que foi a disputa do campeonato em São Paulo, né? Como é que foi a situação, enfim, para nós ter uma situação real de como foi o teu primeiro semestre, vamos dizer assim, de campeonato estadual. Cara, como a gente estava conversando um pouquinho antes, esse estadual em São Paulo foi a minha primeira vez, minha primeira competição que eu joguei em São Paulo. Então eu acho que de todos os outros estaduais que eu já joguei, esse foi o melhor que eu já joguei em questão de arbitragem, organização. Foi o melhor, né? Em questão de visibilidade e tudo mais, o cara parece que na região de São Paulo o cara é mais valorizado ainda, entende? Então eu gostei muito dessa parte. Como é que foi em termos de quem que eram os seus adversários, enfim, quem foi, você já terminou lá também, enfim, pra gente saber também em relação a isso. Tinha o que caiu pra dois, né, que era o campeonato que a gente tava jogando, foi o Ituano, né, que tava, a Ferroviária também. Foi os dois times que caíram, lá sobe 2, cai 2. E agora, foi ontem, acabou subindo o Primavera, que é um time de empresários, né? Técnico Gelson Conte. E acabou... Pode ser o treinador do Veranópolis? Exato. Opa. Aí... Não, esse daí que tu tá falando do Primavera, esse daí é o do Mato Grosso. Ah, perfeito, é verdade. Mato- é verdade. campeão- Eu sabia que campeão tinha de dois Primavera e bem, no Brasil. Primavera, esse daí foi Foi bem, campeão verdade. mato-grossense. Perdão, Campeão mato-grossense. Esse Primavera aí é... Exato.
É um time de E empresário novo também, né? também. É novo. Um time bem organizado. Eu não conhecia. Um time olha muito só. bom, né? Então acabou subindo o Primavera e o Capivariano também, que já fazia uns 3 a 4 anos que estava batendo na trave ali e acabaram subindo. E a gente teve a infelicidade, acabamos caindo nas quartas de final, né, pro Taubaté. Jogo 0-0 em casa. 1-0 o adversário fez fora de casa 1-0 com 3, 4 minutos. E a gente teve um pênalti ainda logo depois, acabamos errando. 2 bolas na trave, tudo aquela pressão, mas acabou não acontecendo o nosso objetivo. São José, que no qual ele jogou, é muito organizado no futsal também. O Pelé, verdade, que jogou bem aqui lembrado. em Bento, jogou por anos no São José lá. Pelezinho. E uma vez, na oportunidade, eles vieram aqui para Carlos Barbosa jogar e ele falou, cara, que é uma estrutura. O Felipe elogiou muito a estrutura deles aqui fora do ar, que ele vai falar também no ar Claro. agora sobre a estrutura deles. E acho que um dos times muito organizados, o São José, Liga Nacional também, né? Algumas, se não é no São José dos Campos, leva para alguma prefeitura lá por perto. Já fizeram parceria com algumas outras cidades, né? Só que eu queria salientar e voltar pelo lado do futsal também, que é bastante organizado. Felipe, em relação ao Campeonato Paulista em si, né? Como é que essa experiência que tu falou que foi o mais, não, acho que não foi o mais difícil que tu jogou, mas o mais estruturado, né? O mais também bacana de jogar. Como é que tu vê o futebol lá de São Paulo? Como é que tu enxerga a visibilidade? Tu já falou que já tá boa, né? Mas tu se sentiu-se incômodo jogando e como é que tu vê o nível técnico lá em São Paulo? Como eu já joguei o Campeonato Gaúcho, né, Vini? Lógico Sim. que o Campeonato Gaúcho é mais combate, né? É mais no corpo, na força, né? Uhum. Eu acho que em São Paulo tu junta a técnica com a intensidade, né? Lá tem muito jogador que joga a Série B de brasileiro, vai Sim. para jogar a 2 do Paulista, depois retorna para o mercado de Série B. Então acho que isso foi o diferencial. Pega jogadores que estavam na Série B que estavam jogando a 2, né? Então isso é o diferente, a técnica, do que pegar um Campeonato Gaúcho que lógico que tem também técnica, mas é questão de mais de força, né? Essas coisas assim. Então isso foi o que chamou a atenção para mim. Em relação aos times, não se compara ao Gaúcho, mas é equilibrado, acho que não tem esquema, cara, né? lá todo jogo era difícil, entendeu? Times que estavam na parte de baixo brigando, times da parte de cima. A gente via na tabela assim mesmo que time pegava líder e jogava contra o Lanterna, era empate ou até mesmo perdia, então era bem nivelado, né, em questão da competição mesmo. E a cidade de São José dos Campos lá, como é que é? Cara, Legal. eu fiquei apaixonado pela cidade, muito Perto de Taubaté, né, que tu comentou antes isso com a mesmo, gente. perto de Taubaté, é Uhum. uma cidade muito segura, muito limpa, né? Como tu tava falando, o esporte lá é muito forte, né? Tem o futsal, tem o Sim. basquete também, né? Basquete também, verdade. Eu fui Tem acompanhar Rugby também, alguns jogos lá. Ah, é, o São José é verdade. Fui acompanhar alguns jogos da Liga Nacional lá Sim. também. Que massa. E é muito forte o esporte lá. Então foi uma cidade que eu gostei bastante. Quantos mil habitantes tem lá? Isso aí tu não. Vou pesquisar aqui, porque, cara, isso. pra ter tudo isso aí, né? É interior paulista, né? Mas Deve ser não- uma cidade grande. Eu não faço ideia, mas. Mas é grande, cara. Que bom que nós temos o Google, né? É. Pra nos ajudar. Kevin, contigo? Bora. Bom, Felipe, poxa, eu conheço desde a base do esportivo, né? Iniciando lá. O teu primeiro treinador foi o Cristiano Fronza? Ou não? 600... Cristiano Fronza, né? 697 mil, Meu 700 Deus. mil pessoas, né? Mais Maior de que meio Caxias. milhão, rapaz. Maior que Caxias. Maior Eu que sabia Caxias. que era grande, mas não tinha questão de Cara, números, tá assim. louco? Eu achava que era menor até. No Rio Grande do Sul, acho que só Porto Alegre. Canoas é a segunda, né? Ah, realmente. Caxias é a terceira Realmente, e Pelotas é claro. a quarta. Então tá. É, claro. então Porto acho que Alegre. grande... Verdade. Nossa. Exatamente. E te perguntar, né, agora qual a tua previsão, né, de negociação para a sequência do ano, né, da temporada, se já houve convites, como você bem disse, né, em off, você será emprestado, né, para ter contrato até o final do ano. Como tá essa situação agora para essa sequência da temporada? Essa questão agora é complicado, né? Como eu falei, é questão de negociação, é questão do meu representante falar com o clube, do clube também fazer a questão do empréstimo agora, eu tenho contrato lá até novembro. E é isso aí, cara. A gente tá conversando aí com alguns clubes aí, vamos ver se essa semana já tem um acerto, porque já tá começando a competição aí já também, né? Já começou o Brasileiro Série A, próxima semana já começa a Série B e na outra a Série C, então já tá tudo muito em cima. Eu não gosto de ficar muito em casa, Claro, já quero estar em movimento novamente. Com certeza. E a Série A2 do Paulista tem equipes que jogam a Série C do Brasileirão? Tem o Série Ituano D, que tá na Série C Ah, e o a Ituano. Ferroviária que subiu pra Perfeito. Série B, né?
Então esses 2 clubes aí. Poxa, olha só. Ah, é verdade, Ah, Ferroviário verdade. subiu. O Realmente. Ferroviário subiu pra Série B, né? Primeiro ano Verdade. vai estar agora. Então, você vê o nível. Uma vez eu falava, né, pro pessoal que a Série A2 seria o nosso gauchão em termos de nível, até em questão de folha salarial. Eu até acho que não. É. Eu acho que até pode se comparar uma Série A3 o gauchão. Porque se for comparar, como tu bem disse, né, tem equipes de Série C, equipes de Série B jogando, poxa, um nível e tanto, né? E como você vê a importância, né, até pra você se preparar justamente para daqui a pouco, porque não, ali na frente, estar numa competição a nível nacional, Série C, Série B, enfim, ou até Série A, mas estar num nível, numa competição de um nível alto, que é o Campeonato Paulista, a gente já sabe que a Federação Paulista faz um baita trabalho. É verdade. E não é pra menos que tem muitas equipes que estão na Série A. Mirassol subiu faz pouco tempo, né? Na Série B, Novo indo Horizontino muito fez bem. uma baita campanha Exato. até Indo muito bem. ano Então não é passado. pra menos. Falou. A organização fora a extracampo interfere justamente no resultado dentro de campo nessa qualidade. Tudo com o apoio do Edinaldo. São Paulo. O Freire eleito, com todos votando nele, tu entende? É uma máfia. É uma máfia. Acho que São Paulo tem até 5ª divisão, né? São quantos? 4? O Paulistão, A2, A3, A4... Microfone mais em cima. Ah, verdade. Bezinho, verdade. São Bem lembrado. 5? São 5. Isso aí mesmo. Olha aí pra organizar tudo isso. Isso, olha quantos times tem. Olha Exato. quantos Aqui no- jogadores, meu. Aqui no Rio Grande do Sul, a terceira já tá. Quase falindo. Exato. Já Times falidos praticamente que não jogam- existe. É, isso. Mas enfim, qual a importância, né, que você enxergou em estar numa competição, como você bem disse, a primeira vez, né? Estar em São Paulo e ver o nível dessa competição e até para se preparar justamente para a nível nacional ali na frente. Kim. É como eu tava comentando antes, né? Te valoriza, né? Isso te valoriza. A competição estadual na A2 ali, como eu falei, tem jogadores de Série C e Série B, até mesmo às vezes de Série A, ela te prepara, entendeu? Então eu acho que isso valoriza muito o atleta, tu estando nessa vitrine aí. Então eu acho muito importante isso daí, porque ela já te prepara pra sequência do ano, entendeu? É importante esse relato do Felipe, por causa que tem muita gente perguntando, tá, mas o Felipe, ou enfim, algum Bento Gonçalves estava lá na segunda. Deixa eu Lá. só interromper. Hoje nós lançamos o card, cheguei lá, o padre Sim. tava na câmara. Boa. Ele assim, ô, o D'Alessandro vai lá hoje à noite. Ele mesmo. Grande padre. Grande padre. Encontrei ele ontem. Mas falando, né, que muita gente se pergunta, né, tá, mas por que o jogador estava na Série B do Campeonato Brasileiro e vai pra Série B Paulista, né? Tá aí a resposta, né? O nível e acho que a vitrine, sobretudo, né, que dá o futebol paulista hoje, ela é gigantesca. Não, e até o nível salarial, né? Perfeito, assim, claro. Você viu Poder de investimento dos clubes, né? Isso, ele viu a realidade do Confiança, que pra mim é um dos maiores times do Nordeste lá, né? Que tá sempre envolvido também em competições. E o interior paulista, acredito que bastante valorizado, né, Felipe? É demais, né? Como eu falei, o mercado e também agora os clubes que estão virando SAF, né? Isso. Os clubes que estão virando Inflaciona. SAF. Os clubes que estão virando SAF estão com alto investimento, entendeu? Então acho que isso valoriza ainda mais o atleta que busca esses lugares aí. Essa questão do empréstimo foi a partir de ti, assim, ou... Acho que tu já tinha conversado com eles, né? Sobre eu essa já pausa que ia ter. Isso aí eu já tinha conversado já tava tudo conversado. Que Tava ciente já do que ia chegar nesse momento do ano que tu ia... Isso daí já tava... Novos ares, assim. Isso mesmo. Peguei esse gancho da SAF, né? Porque São Paulo deve ter várias equipes que são SAF, né? Senão não existiam mais, né? Não existiriam mais. E no Rio Grande do Sul, ainda isso... Ainda não tem. Monson, talvez? Uma seria SAF não tão milionária, mas tipo, mas é uma SAF, né? É verdade. Mas tirando isso, não tem outra equipe que... Muito se sonda-se, né? De ter SAF, de fazer SAF. Mas ainda tem um bairrismo aqui, né? E lá em São Paulo deve ter muito isso, né? Pro atleta, né? Agora, como jogador, né? Se a gente analisar como torcida, talvez não seja tão legal. Se nós, como cidade, talvez não seja tão legal, porque perde o vínculo. Mas como atleta, a SAF é bom, é ruim? Como é que vocês enxergam isso? Como é que vocês falam no meio de vocês em relação à SAF? Cara, eu tenho um amigo meu que ele é mais experiente já, né? Tá no final de carreira, cara. E ele pegou e falou, cara, agora pra onde eu quero ir é onde é SAF, né? Porque, cara, SAF, o medo do atleta é o quê? O medo do atleta é ir pra um clube e atrasar salário, né? Uhum. Então a SAF, cara, ela como é uma empresa, né? Quando vira SAF, ela vira uma empresa. É tudo muito regrado, é salário em dia, não tem atraso salarial. Então, lógico que o investimento é maior, o clube cresce mais ainda.
no clube que eu tava agora no São José, eu não tenho... Daqui a 2, 3 anos vai estar num Paulistão, até o próximo ano, porque, cara, você tem que ver o nível de investimento que o clube Olha que tinha. bacana. A gente... o terreno que o dono lá comprou e tal, para 6 campos, hotel, vai ter tudo isso daí, campo para bater, só para bater, para treinamento de falta, campo só para treinamento de goleiro, investimento muito alto, entendeu? Então, a gente que tá no meio do futebol, a gente reza para que esses times estejam sempre no patamar mais alto, entendeu? Porque o investimento que esses caras fazem é muito alto. Olha onde que chegou o Bragantino. Claro que o Red Bull abraçou, mas fizeram hotel. Botaram até uma Fórmula 1 na entrada do hotel lá. Fizeram 3, 4 campos também. Cara, Bragança Paulista... Poder de investimento gigantesco, né? Isso, então, tipo assim, olha só, é isso que ele falou. A SAF tá vindo Teve o placar, então. estruturar. Por O favor. Bragantino, aos 11 minutos, Pedro Raul abriu o placar pro Ceará, o Bragantino Faz perdendo gol, em Pedro casa. Raul, né? Faz gol. Eu gosto dele. E o Ceará que é o próximo adversário do Grêmio, né? Bom, então é melhor ganhar hoje, cara. Aí joga aqui Eu perto. lembro do Pedro Raul desde o Cruzeirinho. Jogava muita bola Isso, no é Cruzeirinho. E Não me depois lembrava ele... dele. Exato, jogou aqui em Bento contra o Atlético Tubarão, quando o Atlético Tubarão veio fazer a pré-temporada pré-temporada. aqui. Esse Ali mesmo. no Jeremias, teve um amistoso e ele tava no jogo. E aí, só falando em SAF, Felipe, Vini, Kevin, eu também acho que isso será o futuro, né? Porque aí a gente vai Tá perder se desenhando. a gente vai perder o medo, né? Porque um clube estatutário, né? Não vamos falar de esportivo, né? Vamos falar de Veranópolis. Todo ano tu não sabe, é uma incógnita, se vai ter, se não vai, como é que vai vir, como é que não vai. Aí todo ano se junta assim, o montante de dinheiro e se vê como é que vai ir. Se é uma SAF, já sabe quem é o dono no ano que vem, não vai mudar o dono, vai sempre... Então, consequentemente, o planejamento é diferente. Só que eu acho que ainda no Rio Grande do Sul, não vou nem falar em Bento, né? Porque em Bento eu acho que tá em outro... o bairrismo em relação à SAF ainda é muito grande. É muito grande. E até falando em SAF, até queria uma opinião do Felipe, que tu acha que tá acontecendo com o Botafogo? Cara, o Botafogo ganhou tudo ano passado. Não classificou pra final do Carioca, tá jogando agora com o Palmeiras, claro, lá na Allianz Parque também é difícil tudo, né? Ontem Mas com o Palmeiras, pra 2-0. Isso, e aí o treinador saiu, o americano já não tá vindo tanto pro Brasil. Eles nem foram atrás do treinador. Isso, parecendo que, cara, começo de competição, depois, 15ª rodada, 16ª tá lá na lanterna. Cara, pra tu chegar lá, que nem lembro quando o Grêmio sempre tava lá embaixo, até dezembro, não vai recuperar não. Como é que tu vê essa, não digo, tipo, decaindo, mas tipo, voltou um Botafogo diferente, que eu achava que ia ser um time, não digo imbatível, mas tipo, todo mundo queria jogar contra pra ganhar, e voltou fraco esse ano, não sei, tem uma desorganização. Eu acho que ali no Botafogo foi muitas saídas, né? Teve Também. muitas baixas Quebra o ali. time, né, não adianta. Teve muitas baixas e muito rápido, né? Não Objetivo alcançado do dono, na verdade, né? Porque deve Sim, mas ter... ele com a grana que ele ganhou, ele podia ter Isso. mantido todo uma espinha dorsal lá e trazido mais cara bom ainda, né? Aí fica essa incógnita também, né? Isso. Porque teve muitas baixas rápido e questão de contratação não teve muitas, entendeu? E o Então, Mundial agora eles vão ser saco de pancada, né? Pô, tá escrito já. né? Não Isso. só Botafogo, né? Quem vai ganhar, Você quer quem ver sem treinador agora, que é o Fluminense, né? Que demitiu o Mano Menezes na primeira rodada e é um time que Não, vai pro Mundial. Convicção então... zero no Mano Menezes, né? Será que os Reds vão ganhar o Mundial? Mas nem tá no Não Mundial. tá? Todo esse timão aí que tu fala Tá, sempre, na não Inglaterra tá? tem o Manchester City. Acho que é só o City que tá na... Não vai ter... Nem o time do Ou teu vai Chelsea estar... também. Putz, Hein? tchê, Os times do Reds Kevin... do Liverpool. Os times do Kevin dificilmente vão chegar no Mundial. Não, O Liverpool? na Inglaterra tudo bem. É. Mas É o Alemanha, resto ele vai não. ser O resto vida eu inteira. confesso que... Só falta ele ser torcedor na portuguesa aqui no Brasil, por exemplo. Nada contra. Outro time que virou SAF vai ser um grande time lá em daqui São a 5, Paulo, 6 né? anos. Tu viu que eles falaram, vou fazer tudo, Mas o cara fez, vou implodir o Canindé, vou subir um outro. Não vai, mas tipo, vai organizar todo o Canindé. É campo suplementar, é tudo. Aí, ó. Aí que tá nascendo um grande time que já tava aqui, ó. Né? Decaindo, cada ano. Pela ordem cronológica, não vou falar do Campeonato Brasileiro, vamos começar com a terça-feira à noite, né? A sapecada que o Brasil tomou, queda do Dorival, né? Esse final de semana que é o Mano, e semana passada aqui o Dorival, técnico da seleção brasileira. Eu acho, né, que um treinador estrangeiro vai vir pegar o Brasil, porque é uma barca furada, né? Então acho que eles não vão nem se botar a querer vir, né? Isso que tu for pensar, né? Eu digo da risada, porque, tipo, barca furada. Cara, quem é que não queria dirigir a seleção brasileira? Anos Entendeu? atrás, né? Quem é que não quer jogar na seleção? Quem é que não quer fazer parte, meu? Então acho que o Ancelotti, esses caras todos que eles falam, acho que não Também. assumiria. Acho que o Felipe Luiz empregado que tá no Flamengo também. E acho bem, que, né? E É, bem. ele nem quer. Acho Não que não quer. iria, né? Acho que nem foi feito convite, mas se fizer, acho que ele não vai também. Acho que vai sobrar para um treinador fora que está desempregado. Minha opinião. E E não, Jorge Jesus, muito menos também, né? e não me surpreenderia se fosse o Renato Gaúcho.
Acho que tá longe do Renato ainda, né? A gente vai também levar acho muita que- pedrada, eu acho, se botarem o Renato. Eu O acho Mano muito também não vai difícil. ser, né? Porque Mas é que se nós formos a numa era do Mano já eliminatória. era. Isso, tu não Mas tem sobra nome. quem? Tu vai ver por nome, vai ter que tirar de algum time. Então, até o Abel Ferreira lá, o Abel é um cara mais bem pago do planeta. Um treinador, então, tipo, não vai sair da barca ali, né? Eu acho que. Tá Tem difícil. nome? Eu não. Se é teu nome? É. Ah, não. Querer Não, uma coisa, isso. agora... O desejo também não poder- seria o Renato Gaúcho Não, meu. nós aqui, Mas eu acho que o treinador Não, que eles o teu vão ir atrás. desejo é o Renato Gaúcho. Não é o meu Ah, desejo. perfeito. Mas eu acho que quem Que eles vão poderia ir ser, atrás tudo bem, não tá é errado. o Renato. Sim. Eu acho que, na minha opinião, teria que ser um treinador estrangeiro. Eu acho que brasileiro, cara... Mas tu acha que alguém iria assumir? Também que já esteja empregado ou não? Que esteja empregado, tipo o Voivoda, um cara do Flamengo, lá do. São Paulo vai do estar Flamengo, sendo não, do sondado no Fluminense. Atlético. Galhardo, eu não vejo esses treinadores Santos assim. lá. Pedro É. Caixinha? Sim, eu acho que a CBF vai com o brasileiro de novo. Eu acho. Mas a minha opinião é que tem que contratar um treinador estrangeiro. Que, pra mim, eu não vejo hoje no Brasil um treinador preparado para enfrentar, para estar na seleção com tão pouco tempo de trabalho para uma Copa do Mundo. E não queira também achar que esses caras que estão vindo com uma nova geração, que eles estão chamando de cara bom aí, que ele vai fazer parte da seleção. E aliás, Esquece isso. né? estrangeiro também não vai fazer milagre. Não vai fazer milagre. Ele vai ter muito pouco tempo da mesma forma e vai A ter pressão vai dificuldades. ser triplicada em cima Vai ter dele. dificuldades. A chance de dar certo lá na Copa? A nossa sorte é que classifica quase todas as seleções, né? É. Pra Copa do Mundo. Felipe, como é que tu vê como jogador, né? Momento dramático, É verdade. crítico da seleção brasileira. Uma vez não era assim. Não, uma vez. Cara, Boa. como eu vivo essa profissão, é até difícil falar, entendeu? Porque... Lateral esquerdo da seleção brasileira, uma vez nós tinha Roberto Carlos, falando da sua posição. É. Roberto Carlos, incontestável, né? Marcelo, enfim, agora. Em todas as outras também. Isso, né? Não isso, é tem- verdade, Não tem é nem o verdade. que falar. Hum. É um momento delicado, né? Um momento de. Eu acho que é um momento mais até de organização Aí, ó. do que estrutura. troca, né? Eu acho, né? Tem que organizar mais. Só isso, não dei muito. Porque eu. O Felipe tá certo. É, Falta aquela organização. Cara, quem é que não vai querer vir treinar aqui? Não querem vir porque a barca tá furada. tá afundando. Ele falou isso, tá afundando. A CBF já é um rolo de presidente, já tá lá quem é que manda, quem é que bota os pila. Ronaldo tentou ir não sei o que pra ser presidente lá. Detonaram o Ronaldo, meu. Cara, detonaram o fenômeno. Que colocou o nome à disposição. Por isso? Sim, ele Tão nem errado. teve chance, porque foi unânime, né? Isso, e ainda a os caras eleição. botam unânime. E eu acho que eles não vão criar um treinador que nem criaram o Dunga, tipo um treinador assim que nunca foi treinador e vão colocar lá pra comandar a seleção brasileira. Eu acho que isso eles também não vão fazer. Eu acho que eles vão ter que botar um treinador que tenha as costas quentes, grossas, pra aguentar tudo que vem pra frente. Estava ouvindo a rádio da capital dizendo que os 3 presidentes do clubes gaúchos votaram a favor do presidente. Então tá bom, Tá ótimo, né? tá bom. Segue. Mas o que tá bom? Sexy. O que tá bom? Não tem? Os caras não consigo entender se não vem alguma chapa, alguém junto pra bater de frente, sei lá. Não... Aliás- Se fosse pra dar briga, mas tipo assim, mas a briga, claro, Claro. política, né? Faz parte. Todo clube tem a sua troca de presidência. Só que, cara, aí reclamava do Carlos Teixeira. O Carlos Teixeira ganhou tudo, né? Por mais que roubou lá, enfim, né? O cara que era... desculpa as palavras, Tinha né? corrupção, mas ganhava. E agora tem uma corrupção que agora tá um pouco mais transparente, que sobra pro cara lá, mas o cara foi unânime presidente da CBF. Mas Tá, eu então- vou deixar o Felipe fora, não vou te botar nessa de Não, chutar o um Felipe treinador. atleta, né? De chutar Tá um na CBF, treinador. Não precisa. Mas eu Não. quero saber Nós aqui. o teu treinador. Não o desejo. Porque o desejo é muito Eu? fácil. Eu quero saber quem que tu acha que vai ser o treinador. Não o teu Desejo podia ser o Pepe Guardiola. É isso, ou- o desejo é muito fácil. Quero saber quem que tu acha que vai ser. Ou o perfil, ou alguns nomes que tu acha que vai ser. Celso Freitas, vamos levar o Celso, Nairo Pivato, tem uns caras bons aí. Claro. Cris Celso Souza. Roth. Roth. Eu gosto do Voivoda, né? Eu sou um fã assíduo dele e acho que é um cara... A sair do Fortaleza, difícil, Fortaleza tá bem, né? Sim, Tudo. sim. Só que, tipo, eu acho ele, Voivoda. Eu sou... Não vou dizer que eu sou apaixonado, Eu? vai pegar mal, né? Mas eu sou um fã desse cara, o trabalho dele, eu acho um fenômeno. Na minha opinião, Quem tá hoje assistindo aí, se quiser botar aí também, nós vamos Isso, ler. pode escrever aí. Oda já Hoje, tá aqui, Billy, a tá uma galera CBF aí teria já. que tirar um treinador de um clube. É, Na minha opinião. Também. Porque não tem fora, parado não existe. Na minha opinião. Abel Ferreira ou Jorge Jesus, na minha opinião. Jorge Jesus também tá junto comigo. Ah, legal, acho que também é bons nomes. Mas eu acho que esses dois não vão ser treinados. Agora me passou até Vanderlei Luxemburgo pra fazer pela cabeça aqui. Meu Deus.
Ele tá lá no cassino, lá, não, jogando as cartas dele lá, que fique lá. Tá de sacanagem, nem né? na ideia, nem na Aí ideia. sim, aí não Cara, dá risada, por que não, né? Já pensou Não. amanhã? Tá louco. A CBF anuncia Vanderlei Luxemburgo o retorno. Só pra direção técnica, nem isso ainda, né? Diretor técnico, todo sacanagem comigo. Filipão Não. também não vai, né? Acho que esses treinadores aí já... Cara, vai ter que ser O uma Rodrigo bolada, Caetano né, que pra- tá nessa missão, né? Rodrigo Caetano, isso aí. Que é um cara inteligente, né? Todos os clubes que passou, Claro, é um cara que faz um baita claro, trabalho. claro. Só que... Seleção brasileira nos dando aqueles problemas. Passando o Campeonato Brasileiro, né? Rapidamente, São Paulo 0, Sport 0, Cruzeiro 2-1. Desculpa te interromper, que nós vamos apostar até o final do ano? Aliás, Não era quem pelo ganhou, Brasileirão? quem ganhou o bolão no Gauchão? O Mateuzinho... Ah, não. Não. Não, Eu tá. não consegui falar com o Matheus particular, né? É. Agora se ele largar a tabela, vai ser essa aí, então não dá. Putz. Eu vou Fica na fazer... lanterna de novo. Como é que é que... Ah, Como é que é? Não, é outro nome lá que tu tem que botar lá pra fazer a recontagem dos eu quero pontos. recontagem, vou estar junto contigo. Quero saber mesmo. Olha que pode vir o Bi, hein? Mano, Ele já veio, né? campeonato. Kevin ganhou, né? Isso, eu também acho que Kevin ganhou, Kevin na ganhou. finaleira, eu acho que... Eu fiz os 2 pontos do empate lá do Inter, lá, mas eu acho que não era o suficiente. Não, que ganhou. Veremos, que ganhou. veremos. Mas nós podemos fazer aí o... Não, eu fiquei... O Vini é pra... Não deu, Empate. O Brasil de Pelotas foi o grande culpado, né? Porque eu botei todas do Brasil, né? Por ser chavante. E aí o Brasil caiu pra segunda divisão. Não, olha, eu mereço. Mas nós podemos fazer o bolão dos campeões, pelo menos, né? Da Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, enfim. Mas só passando, São Paulo 0, Sport 0, Cruzeiro 2, Mirassol 1, a estreia do Mirassol na divisão principal. O Grêmio, nós vamos falar um pouco mais... Jogou bem contra o Cruzeiro, Mirassol. Eu não assisti. 2-1 em cima do Galo, graças ao Thiago Volpe, que tá lá pra isso, mas é graças a isso. O Fortaleza, Grêmio, gostei. 2-0 em cima do Fluminense, que combinou com a queda do Mano Menezes e briga com o Thiago Silva. O Ju venceu a Vitória por 2-0 em casa. Flamengo e Inter 1-1, baita resultado do Baita Inter. resultado. Palmeiras 0, Botafogo 0, com um show de Abel nos microfones, né? Não, hoje é o jogo. Não, é Não, hoje. agora tá a reprise. Foi ontem à tarde o jogo das 4. Ah, é verdade. É que tava vivo escrito ali. Ó. É. Eles erraram eles e tal. E o Vasco venceu por 2-1 o Santos sem Neymar. O Bush Ceará. Ah, não, agora tá jogando Bragantino e Ceará lá, ó. 2-0 Ceará. 2-0. Bahia Atualizou aí já, 1 não. e Cruzeiro e Corinthians 1, o adversário do Inter, que a gente vai falar também. E o Bragantino e o Ceará. O Ceará vai vencendo agora por 2-0. Começar com o Felipe. O que tu achou da primeira rodada, Felipe, desse Campeonato Brasileiro? Enfim, né? Que pra nós é o que pega, né? Vamos dizer assim, é o carro-chefe ao Campeonato Brasileiro. Eu não vi nenhum resultado surpreendente, não. Eu Pra vi mim o tá Grêmio. tudo igual. Achei que o Grêmio não ganhava. Cara, o time do Atlético. É, mas de resto, acho que o Palmeiras podia vencer em Botafogo, mas nada anormal. Nada. Como é que tu viu a primeira rodada? Cara, Equilíbrio, né? É equilíbrio. É. O campeonato brasileiro, como todo mundo fala, não é as primeiras 10 rodadas ali que define, né? Eu acho que ali pra frente, ali da 12ª, 13ª, começa a definir alguma coisa ali. Mas isso daí foi questão bem equilibrado também, né? O Inter vencer, empatar lá é um baita resultado. O Grêmio vencer em casa, baita resultado, porque não. E o Gil ganhando, acho que os gaúchos estrearam bem fazia tempo. Via grande rede, que diz o Vini. Isso. 7 Eu também pontos, assisti. 7 pontos numa rodada não é qualquer vez que faz, né? De 9 pontos, né? É. Super bem, não perderam, né? Que bom. Hoje ela abriu toda sorridente o programa lá, dizendo que nenhum gaúcho perdeu e tal. Faz parte, né? Cornetinha também, mas foi um final de semana bom, né? Bom. Resultados bons. E, aliás, eu falei que não teve surpresa. Teve sim, o Grêmio, né? Frisou bem. Isso. Sabe que não ia ganhar do Atlético, não, meu. E pelo time do Atlético, pá. Que timaço do Atlético vai incomodar muito. E o O Grêmio, Atlético tá na Sul-Americana também. importantíssima a vitória do Grêmio, hein? Muito importante. Né? Kevin. Eu acho que Não esse... viu nenhum jogo, né? Não, só nos jogos que estavam em campo pra cá. Não, deu que- pra assistir, deu pra assistir. Os Menos da noite mal. deu pra assistir. Eu não alguns. assisti nada. Mas. Assisti o da Grêmio dupla- e o Inter. Da dupla Grenal eu não assisti, depois eu vi os melhores momentos, enfim. Mas eu vi do Juventude. Só a defesa do Volpe tu viu, na verdade, Baita, então. exato. Baita início do Juventude, Pois né? Uma é, baita tia. vitória contra um Vitória que vem bem, né? Num bom estadual, com o Carpini. Bom, agora vamos ver, né? Nessa sequência. A dupla Grenal, no meu ver, tem uma tabela complicada nesse início de Brasileirão, então esses pontos conquistados nessa primeira rodada são muito importantes e Muito vão, importante. vão ser muito Uhum. importantes lá no final. E, assim, pelo que eu vi, né, claro, é muito cedo, né? A gente Muito, falar a primeira muito. rodada, enfim. Mas Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro são equipes que teriam um potencial de estar num Sobrando. patamar Não sobraram, não. acima dos É. demais pelo potencial de investimento, não demonstraram diferenças. Verdade. Né? Muito pelo contrário, aliás. O Palmeiras Exato. jogou mal,
Em casa, né? O Flamengo, pra mim, foi melhor do que o Inter, pelo que eu vi, né? Mas. Não foi efetivo? Também, exato, não foi efetivo. O Atlético Mineiro nem se fala. Então, eu acredito que esse Brasileirão vai ser muito equilibrado do início ao fim. Justamente por isso. Segunda rodada tem Ceará e Grêmio, né? Lá no Ceará, Botafogo e Ju. O jogo do sábado à noite, né? Às 21 horas. E o Inter em casa no domingo contra o Cruzeiro. Mas antes, temos Libertadores e Sul-Americana. Bahia e Inter, Vini. Bahia. Joga em casa, continuava lotada. Dificuldades pro Bom Colorado. palpite. Claro. Bom palpite. Tricolor baiano, pelo amor de Deus. Rogério Ceni, um abraço. Aliás- Rogério Ceni é colorado, né? aliás- Foi aquele 2x2 que o Fernandão fez o gol e o Tinga. O Rogério Ceni é outro que foi ventilado, né? Olha aí. Na também. seleção brasileira. É, mas olha o trabalho. Com todo lá. respeito, mas. É, claro, já é tu, né, cara? Olha, por que não, né? Eu Campeão do não mundo. sei se daria tanta moral pra ele assim, como pro Renato, né? Nós estamos tendo friamente, gente. Antes do Rogério Ceni, o Renato. Eu, né? Só que pode ser ventilado, sim, né? Agora vai ter quantos? 140 milhões de treinadores, né? Tem técnicos, Realmente. então. Até Vai- anunciarem, olha, vai Isso. surgir até Vai ser- treinador. Isso, até o cara que tá lá no desempregado já na Argentina. Eu acho que o Inter empata o jogo com o Bahia lá. Um bom Isso palpite. aí. Aham. Eu dar o meu palpite, eu acho que empata também. Ganha. O Inter ganha. Cara, se o Inter começar ganhando, né? Sem o Alan Patrick, né? Tá fora. Não, e outra, né? Se ganhar lá, vem Isso. vem pra jogar em casa e aí se... É O meio Bahia caminho foi, andado. o Bahia né? foi um Isso. jogo que eu assisti, Bahia e Corinthians. Bahia foi bem até certo ponto, mas quase tomou a virada do Corinthians, né, nos minutos finais. Eu sou- Olha, não sei. se eu não me engano, Porque Libertadores é... outra coisa, né? E outra, o Bahia faz muito tempo que não joga uma Libertadores, né? Então... Vão aí dar é um vida. jogo de bola Isso. que vão vir. Isso. Por outro lado, a camisa pode não pesar tanto, né? Tem essa questão que a gente fala. Mas, veremos. E tá num grupo complicado, que no meu é um grupo da morte. Aliás, o Nacional do Uruguai é sem técnico, né? Demitiu o técnico após uma derrota cachapante para o Juventude. Não tem o E no Juventude. final. Em casa, lá no futebol uruguaio, é complicado. E o Grêmio na quarta-feira à noite, 21 horas e 30 minutos, no Defensores del Chaco. Tradicional estádio, né? Era. Enfrenta o Sportivo Mas, o futebol uruguaio não joga em Luqueño. casa, né? Não joga em Luque, que é onde é a sede da CBF. Olha, eu acho... É? Eu acho que... Ó, o Vini fazendo a fotinha. Ah, já aparece, né? Eu acho- Infantil. Eu acho que... O Grêmio vai empatar o jogo lá. Passa o jogo lá? Eu acho que ganha. Ei, Kevin, Eu hein? também. Bora, Grêmio. Não, tem 9 pontos dessas 3 primeiras. Não, Não, não. cara, tô brincando. Felipe. Pata. Cara, Sim, tá bom o tamanho. nossa... Não, com certeza. Eu não sei, Deslocamento, eu não- viagem, Mas tudo, mas... Se eu te falar Eu um também time do Esportivo Luquenque, se eu ver algum jogo, algum lance, eu vou estar mentindo. Mas eu não confio no Grêmio, né? Acho que o Grêmio tá numa fase que, infelizmente, não se dá bem nem com ele mesmo. Isso. E ainda falando em Campeonato Brasileiro, para nós encerrar e encaminhar o encerramento com o Felipe, o futebol feminino, né? Que a gente falou na semana passada, uma grande valorização, né? As equipes, nossa, ontem os gols no Fantástico novamente, eu até achava Isso. que não ia ter, né? Bacana. Meio reduzido, tipo no gol do Ju aqui, dos 13, eles passaram enfim. Mas a valorização está sendo, né? E vocês que prestigiaram ontem o Juventude, infelizmente, mais uma derrota, né? Aqui em Bento Gonçalves no jogo, sem polêmicas, né? Que é o que importa. Flusão venceu por 2-1, mas é isso que eu quero falar, dar ênfase, né? A valorização do futebol feminino. Primeiro tempo melhor o Fluminense, né? Fez gol, acho que uns 4, 5 minutos de diferença, né? Que abriu o primeiro pro segundo, né? Felicidade da Alice. Tava completando 50 jogos pelo Juventude Verdade. ontem, né? Tava com a camisa número 50, inclusive, nas costas. E a bola bateu nela por último. Depois, 7 minutos do segundo tempo, pênalti pro Juventude. Ela não conseguiu acertar a goleira, né? Tipo, ela errou. E aí foi uma guria que tinha recém-entrado, a Milena. Isso. Milena. Foi lá, bateu o pênalti, errou, né? A goleira foi pro canto certo. Aí a Dani Venturini depois, né? Na metade do jogo já, acho que eram uns 33, né, Kevin? Aí fez Por aí, o gol de pênalti, né? 2-1. Então foi o segundo tempo melhor do Juventude. Pressionou bastante defesa da goleira do Fluminense. Mas, né? O importante é a bola na rede, né? O que importa, né? E o Juventude saiu prejudicado pela derrota. Acredito que vai enfrentar o Cruzeiro agora, né? Que é um dos maiores investimentos para esse ano.
Depois da data FIFA, né? Só outra semana. E o Fluminense recebe o Inter, né? Que as gurias falaram ontem. O Fluminense recebe o Inter. Então, a dupla Grenal não tá bem também, né? Nesse início. Jogou hoje, Inclusive, inclusive. o Juventude é o isso que eu ia reflexo falar. daquele time que 2 a volta 2, pra né? jogar, né? Então, Empatou com o Sport. Isso que eu ia falar, né? Mas ainda falando do jogo do Juventude, né? Inclusive o Vini fez a narração pra TV Papo, mais uma Isso. vez, parabéns. parabéns Eu pelas estive- fotos, né? Que eu estive- Nossa, É O demais. Vini não posso dar os parabéns que eu não vi, mas as não. fotos do Kevin, nossa. O Juventude tava. O Vini tava pelo Juventude, eu tava pelo Fluminense. Ah, é verdade, é verdade. Mas, de fato, né, o Fluminense tem um poder, né, de investimento Isso, maior, em questão de... Tanto é que a goleira do Fluminense era ex do Juventude, né, a Cláudia, que inclusive foi para a Cláudia. seleção brasileira. Tem atletas ex-seleção brasileira na equipe, então é uma equipe, de fato, que tem um potencial, apesar de não ter começado bem o Brasileirão, né, conquistou uma boa vitória. Eu acho que foi muito pela infelicidade do Juventude, eu acho que podia ter uma sorte maior. Perdeu muitos gols também, né, teve oportunidades, acabou não sendo efetivo no setor ofensivo. Mas eu acredito que o Juventude ainda pode melhorar e demonstrar um futebol melhor daqui para frente. Eu acredito que é o início de campeonato, é complicado, a primeira vez que disputam um Brasileirão de primeira divisão. Sem dúvida alguma vai ser muito mais difícil para o Juventude. Agora a dupla Grenal é o que está me surpreendendo. Negativamente. Negativamente. O Pois é, né? Grêmio empatou em 3-3 com o Inter foi tão bem Palmeiras. no passado. E o Inter empatou hoje contra o Sport em casa pelo placar de 2-2. São resultados surpreendentes, porque Inter e Grêmio vinham de uma excelente temporada no passado e agora fazendo um início de campeonato péssimo. E vamos ver se melhora daqui pra frente, mas por enquanto, olha, preocupante os resultados dos times gaúchos. O Juventude, acho que fica mais, né, porque o Juventude vai brigar pra não cair, esse é o principal objetivo, né, permanência, mas dupla Grenal realmente tá bem abaixo do que a gente esperava. Felipe, lá não tinha futebol feminino, né? Não. E como é que tu vê essa valorização, né, do futebol feminino, né? Tá... Crescendo, né? bom. E até anos atrás a gente nem tinha isso. E hoje, cara, Nem matéria quase tinha, né? hoje tá legal essa questão aí. Eu acho bacana, né? Eu acho que cada ano tem que subir mais ainda o nível, né? Questão de estrutura e investimento também. Questão de igualdade também, né? Isso é muito importante. A gente vê a final do Paulista, se não me engano, foi Corinthians e São Paulo. São Paulo, né? Paulo. Na Neoquímica, né? Estádio lotado, né? Verdade. Tá. Então é bacana de ver isso daí. A gente torce pra que no futuro a gente tenha isso pra mais, né? Ontem eu perguntei pra Sorriso sobre a ligação do masculino com o feminino no Fluminense. E amanhã, na terça-feira, eles têm um Media Day. Eles vão fazer uma confraternização junto para fazer as mídias sociais, o feminino e o masculino junto. Que legal. Isso que tem apoio de tudo, a refeição 300. Bom, tudo, time completo, né? Diz ela que é uma das maiores estruturas do Brasil, é o Fluminense no feminino. Mandar um abraço. Sorriso que passou pelo Flamengo, pelo Palmeiras, Sim. né? Tipo, rodou. No futsal, aí eu abri Atleta aqui, da seleção também. foi campeão também da Copa América, o futsal feminino, né? Verdade. Da seleção de futsal. Então, o feminino em alta. A Kênia mandando aqui, o Oda dizendo Lê o que que ela tá mandando, né? a Só ler quem é que tá aí. ligadinha por aqui. É esse? Grande beijão pro meu Teve amor, outro. né, que sempre Ligadinha tá assistindo, aqui. sempre ligadinho assistindo. Muito obrigado. Eu pela chamei o audiência. Kevin aquele dia pra nós fazer a foto no Farrapos Não lá. via. Eu não chamei ela no Insta pra ela falar pra ti. Ah, ela me pra te contou, nos olhar. ela me contou. Só que aí a voz inconfundível do Buda, lá, que ele gritou de lá. Verdade. Tu fez a foto nossa. Aí eu- e aí ela eu disse, vi. desculpa, que Tô ela viu devendo essa depois foto, que ela... inclusive. Vou mandar Boa, depois. boa. O Oda tá dizendo que nós temos torneio no dia 3 pra ensinar. Vou lá, Oda, fica tranquilo. Ó, boa. O Gabi dizendo que o Tuxi na seleção, o Ademir Esquenato Willa lá da também tá Real, assistindo. Boa. dizendo Jardine, bom nome, hein? Jardine é bom nome. O Oda dizendo Renato por cuidar do Verdade, vestiário, obrigado. Roger Machado para treino tático, Filipão por cuidar do técnico e Paixão para cuidar de preparação física. Sobra essa comissão que precisa de 5 milhões pra levar, ou mais. Mas enfim, Isso, né? Aí é complicado. Mas o Willa veio com um bom nome. O Jardim Foi o Ademir o Adi lá da Real. perfeito. Vem com um bom nome. O Jardim faz uma baita temporada no futebol mexicano e já foi campeão com a seleção nas Olimpíadas, né? Pra Mais ens- um gaúcho. pra Mandar um encer- abraço pra Bia e pro Dinho, Claro. né? Porque se a Bia tá aqui, acho que o Dinho tá junto. Ah, grande Paulo Roberto. Paulo Roberto da Silva, grande Boa. abraço. Só o esportivo saiu a tabela base, a gente denunciou, né? O esportivo estreia em casa com o União Frederiquense no dia 20 de maio, né? Ou naquele final de semana. E a Sub-20 estreia no dia 20 de abril. 20 de abril contra Não, é o 17 ou 18 o adicional de acesso.
de maio Isso. contra o exato. União Frederiquense. E 20 de abril, o Esportivo Sub-20 estreia contra o Inter em Bento Gonçalves pelo Sub-20. Então, tarefas difíceis. Olha, e pelo que eu vi na tabela, o Esportivo não terá vida fácil sub-20. Vai ser bem complicado. Tu não chegou a jogar o Sub-20 aqui, né? Não tinha ainda, né, Felipe? O 20 aqui. Eu joguei o 17 aqui e depois eu joguei o Sub-20 no Juventude. Aqui não O tinha. treinador do Sub-20 é o Jordano Demore, né? Isso, exato. exato. Ele foi meu Exato. treinador. Não, o no... do 17 é o Jordano. 17, ele foi meu treinador no Juventude. Legal. Olha só, bacana. Filipão. Filipão não, porque o Filipão não traz mais boas recordações. Felipe Borges, né? Obrigado pela presença, meu. Esse é com 2P, então. Tá Diferente. A grafia tá diferente. Mas obrigado pela presença, sucesso, né? Nos mantém informado, por favor, né? Da tua carreira, onde é que tu vai estar, pra gente acompanhar de perto. Segue ligadinho com a gente. E, obviamente, o que tu precisar da FML, de nós aqui, tu tá em casa. Cara, agradecer mais uma vez a todos vocês pelo convite. É sempre uma honra estar aqui conversando com vocês. E pode ter certeza que quando eu estiver por aí e der pra vir, eu vou estar sempre presente com vocês. E nós temos que dar sorte do Felipe estar uma hora por aqui jogando, né? Que é pra nós fazer uma fotinha dele já atuando, né? Pegar beleza, uma competição por aqui, enfim, pode ser? Por que não? Obviamente, né? Pra nós fazer aquela fotinha de Vai qualidade. que volta pro Juventude, né? Tem Pode ser até contra, pode ser até contra, né? Mas a gente tá lá, mas obrigado mesmo, Felipe. Agradecer a todos que mandaram mensagem, enfim, né? Vamos pros intervalo comercial. Boa. E na sequência, já tá aí o homem. Tá lá. Aí, ó. Rafael verdade. Santos. E outra, quem vai saber o próximo time do Felipe? É FML, primeira mão com o Kevin. vai Ah, dar notícia. certamente. Alma, né? Fiquem tranquilos. E agradecer o Felipe, né? Claro. Torcer sempre por ele, né? Ele tá sempre nos assistindo em qualquer lugar do Brasil que ele esteja, né? Ele está sempre nos acompanhando, então a gente, como feliz, sempre, né? torce pra ele, né? Vamos torcer sempre. E tenho certeza que hoje o empresário busca a melhor maneira, só que, tipo, conversa com o Felipe antes. O Felipe não vai encarar a barca furada, né? Como você tava falando da barca furada antes. Foi pro São José, a estrutura que ele falou pra nós, né? Com Encher os olhos. Com certeza vai se empregar bem, né? Um guri bom, guri do Sem bem. dúvida. Boa. Fechou? Boa sorte, craque. Fechou. Intervalo na sequência, o Rafa.
Estamos de volta, agradecendo mais uma vez aos parceiros, né? Agradecendo ao Felipe que esteve por aqui, né? O Rafa já está aqui conosco também para a gente repercutir dessa. Não foi esse final de semana, foi o outro, né? Mas eu não podia deixar passar aquela adrenalina, né? Para depois trazer ele aqui. Mas antes de mais nada, sábado estávamos 3 também no rugby, né? Na despedida do Ravi. Acho que o placar foi o que menos importou, né? O jogo. Que passada. O jogo. Vocês lembram do placar? 101? A 105? 3. 99. A Não chegou a 100. A 5. 99 a 5. É verdade. E ficou legal, né? A despedida, né? A emoção de todos que Emocionante. estavam lá, né? Enfim, o Javier Cardoso. Já tem novo treinador, Kevin? Ou estão as 7 chaves? Quarta-feira, hein? Já vou entregar o Dayan aqui, que ele falou que na quarta tem uma reunião importantíssima, hein? Não sei se é pro treinador. Olha, o Dami falou que sim, há nomes, mas até agora nenhum. Eu fiquei certo. sabendo até que o ele Teco tá tá empregado, né? O cara tá empregado, Eu fiquei né? sabendo Segundo até que ele. o Teco foi ventilado. Mas pelo Ravi. Mano. Emoção muito grande, né? Até nós que não estamos, eu, por exemplo, não tô no dia a dia, me emocionei bastante, porque é um cara que deixou um legado histórico, né, pro rugby de Bento. Tipo, desde quando ele chegou pra agora, meus queridos, o Farrapos é reconhecido nacionalmente e tem gente, com certeza, no mundo que conhece o Farrapos pelo rugby que joga. Né? Então é um cara que muito, muito bacana a homenagem. Parabéns, Kevin, pela foto que tu botou no quadro. Virou quadro, lá. pessoal. Virou quadro. Uma linda e justíssima homenagem ao cara que fez muito pelo Farrapos e vamos torcer pra ele Nos sempre. estendeu o convite para ir a Tucumã. Verdade. Ou lá o rugby olha aí. é de arrepiar. Lá é demais. Mas só falando do Ravi, né? São 9 anos como treinador, 11 de Farrapos, né? Desde Olha que só. chegou como atleta, como jogador. E de fato, como disse o Vini, né? Mudou o patamar do clube de forma significativa. No primeiro ano como treinador do Farrapos, já chegou a uma final de Campeonato Brasileiro. Aliás, foi 3 vezes vice-campeão do Campeonato Brasileiro, né? E desde que assumiu o comando do Farrapos, nunca ficou fora dos 4 melhores colocados do Campeonato Brasileiro. Então de fato um resultado assim, muito significativo que o Javier conquistou. Além, claro, né, dos títulos, uma Copa do Brasil, 2 títulos do BR Sevens, além dos 7 campeonatos gaúchos e 6 circuitos gaúchos de Rugby Sevens. Então, de fato, uma trajetória linda, né, do Javier Cardoso à frente do Farrapos, com um rugby totalmente distinto que é praticado aqui no Brasil e que se aproxima muito ao rugby argentino. Então, sem dúvida, isso também mostrou uma inovação no rugby brasileiro. Então, a gente pode tentar mensurar aqui o quão importante foi o Javier para o Farrapos, para a comunidade, para o rugby do Rio Grande do Sul, do Brasil, mas a gente talvez não consiga chegar, né, próximo ao que realmente ele impactou no nosso rugby aqui do Sul. Então, realmente, tá de parabéns ao Javier, um grande abraço a ele, ao Farrapos pela justiça e homenagem. Até o Tito jogou, né? Que massa. A pedidos. Exato, foi um dos Cara, foi momentos, muito né, massa. um dos momentos Aham. especiais do Bacana. dia. Ele que, eu me lembro como se fosse hoje, num recreio do colégio Aparecida, ele falou, tu trazer do rugby pra Bento. Olha só. Aí eu disse, vou explicar, não, que parece o futebol americano, mas é diferente as regras e tal. Eu tinha cabelo comprido na época, eu jogava basquete Sim. com ele. Joguei todos os anos Que legal, olha só. dele Vini. no colégio, eu joguei junto com ele no basquete. Que demais. Canhotinha, armador, sempre foi um cara diferenciado no basquete. E ele, não me lembro como se fosse hoje, que ele falou que ia trazer o rugby pra Bento e vendo ele jogar ali foi trimassa a Legal. emoção também. Muito bacana. Ele não é presidente vitalício, mas é como se Mas fosse, é isso, todo mundo respeita muito ele lá dentro, ele vai respeitar por muitos anos, Exato, né? Com exato. certeza. Não tenho dúvida. E também outra questão, ontem teve o Strongman, eu estive passando por ali, tinha uns competidores ali no centro, daqueles de levantar Isso. peso, de puxar né? Eu carro. não tava e- ligado. Deus, meu. enfim, né? Esse Teve cara grande, hein? 4 competidores, mas acho que o Miguel deve ter sido campeão, pedi pra eles mandarem as fotos, enfim, pra gente fazer a matéria. Boa. Mas um evento e ontem também teve, com recorde, né? Do maior da história, o Campeonato Gaúcho de Enduro. Eu vi lá a na quantidade de Gasca. motos que estavam É, lá, meu Deus. Foi o maior da história. Hoje eu encontrei com o Vicente Tomasi, né? Faceiro, né? Vaquinha, todo, o Gabriel Lovato, né? Todos eles empolgadaços com o que fizeram ontem lá, As né? Muita imagens estavam gente. muito bacana, meu. Muita Parabéns. gente. Parabéns, né? Acho que colocou muito no massa. radar de Bento Gonçalves mais uma modalidade, né? Que é o Enduro. Primeira E- etapa, né? A primeira etapa e o recorde, né? Ninguém nunca tinha feito 260, 270 inscrições para competir no dia. Isso aí. Parabéns, né, ao Trey. Como é? Trey. Trail Club Bento Trail. Gonçalves. Isso.
Não sei Bom. pronunciar. Eles são muito organizados, né? Faz Mas, tempo. Muito. então, de parabéns, realmente. Bacana. O Christian de Souza, né? Nosso grande Ô, abraço Christian. para ele. Tá dizendo que o Felipe já foi convidado por ele algumas vezes para jogar no time que ele vai, né? E aí ele falou que não aceitou por enquanto, né? Então, ele falou assim, ó, quando ele tiver na Série A, não adianta Não vem jogar. querer. Que aí não vai- que aí a picanha vai ficar para depois, né? Ele que está à frente do Marcelo Dias, né? lá Isso. do Santa Catarina. Verdade. Pra Série D. PCzinho também tá na área, ó. Abraço ao Felipe. Jogamos contra ano passado na Série C. Abraço a todos aí. Ah, Outro sim, grande Caxias, abraço, né? PCzinho, ó. Outro. Lá em PC Caxias. lá em Caxias. Caxias se prepara para a Série C também, né? Um grande Exato. desafio do ano, a Série C lá. E o Caxias montando um bom time, hein? Vai em Luizinho Vieira, né? Que é o cara que eu Isso aí. sou fã dele desde quando ele jogava bola. Como treinador também, um cara que deve ser muito bom no Conhece. dia a dia também, conhecedor, né? Do futebol. Grande Léo Prezi, ó. Grande Felipe, orgulhoso de poder ter ajudado ele na sua trajetória. Ah, bem também. lembrado. Verdade. Bem lembrado. Grande Léo. Outros assuntos, Claro, então, por favor. pra gente falar das modalidades, né, que a gente tem aqui em Bento Gonçalves. No Taekwondo, tivemos o campeonato estadual. A Campeonato neta Gaúcho de do Taekwondo. Zene, né? Como? A filha da Isso, Michelle foi exato. campeã, né? Exato. Ah, é? Olha aí. O- Bom com o tio, assim, com o padrinho, É. assim, né? Que, o Lê. Leandro Pereira, Isabelle Pereira O Lê e joga aqui na Bernardo Perim. segunda-feira, hoje que Isso, não tá exato. aqui. Exato, Deve então tá cansado. conquistaram medalhas, né? Parabéns. Foram credenciados com medalhas de ouro no Campeonato Gaúcho de Taekwondo. Essa credencia para competição de nível nacional na modalidade. Então, de parabéns os atletas da Academia Zago, né? Do nosso querido Vonei Zago. Também temos os primeiros anunciados no Brasil Farroupilha, né? Opa. Sério, eu não vi. Começou a anunciar hoje os atletas, os primeiros atletas que vão compor o elenco do Brasil de Farroupilha. Depois a gente traz os destaques, né, no site da FML 360. O esportivo, a base atuou, né, na semana passada, conquistou uma vitória contra o Ivo 10 de Teutônia pelo placar de 4-3 na categoria sub-17. Se mantém 100% de aproveitamento a equipe Alviazul, né, comandada pelo Jordano, que foi treinador do Felipe. Um jogo frenético, mas que o esportivo conquistou uma importante vitória por 4-3. Como é que é o nome do time? Ivo 10. É um time de lajeado. Ivo. É. É mais um time que, pelo nome, tu vai gostar, né? Eu vi de longe, ele tem BGF, Tem BGF. que Boa. a estreia era pra ser essa semana. Aí dessa semana, dia 2, passou pro dia 9 contra a CBF. E aí, o jogo de sábado contra o Vélez possivelmente passará para o domingo. Então a semana de estreia, né? Fiquem será na ligados. outra semana. Fiquem Mas ligados as nas informações plataformas digitais. digitais da Exato. Que FML. traremos que- as informações, a notícia. todas as informações. É isso aí. Verdade. Exato. Ainda falando sobre o esportivo, muita gente tem nos perguntado, né? Quando vão anunciar os atletas? Quando vai começar a apresentação? Calma, gente, calma. Calma. Mas o esportivo tem praticamente 19 atletas já confirmados no elenco, né? Já um contrato com a equipe Alviazul. Não serão todos que vão se apresentar agora, porque alguns ainda atuando em outros clubes, enfim, ainda nessa transição, né, para vir para Bento Gonçalves. Então o esportivo deve começar a pré-temporada com cerca de 12 atletas. 12 atletas. Né, Buda? A informação é 12 atletas. Perfeito. Vamos ver se confirma isso, né? Isso. E aí exato, né? Mas o que a gente tem de informação é isso. E de data, a princípio, né, o que também está sendo ventilado é que dia 2 de abril começa a pré-temporada. Então veremos. Se tudo acontecerá mesmo. Tem algum, exato. tem algum conhecido que o torcedor vai gostar assim, de primeira, assim, de Tem. nomes assim, fortes? Tem inclusive atletas que atuaram no passado e que vão se manter esse ano, né? Inclusive, a gente não fala aqui porque em respeito, né? Isso aí. Ao Assessoria. esportivo que vai anunciar, né? A princípio ainda essa semana é para anunciar possivelmente alguns nomes, mas enfim, a gente vai ficar no aguardo do clube, né? Surpresa Bento Gonçalvense ainda, hein? Exato. Não percam. Um spoiler. Um spoiler é esse. Que bom que tá retornando pra cá, né? Também. E um cara sensacional, um cara do bem. Muito bom. Vai vir aqui, já fiz o convite. Isso aí. com certeza. E diretamente lá da Itália tivemos o William Fopa, campeão do campeonato eu vi que ele postou, italiano verdade. de futsal, Série C. Boa, foi Fopinha. campeão lá, então tá de parabéns, né? William Fopa, do BGF para o mundo, né? É verdade. Sendo campeão, então, lá na Itália, parabéns ao Fopinha. Passado a limpo. Agora vamos com o nosso campeão, Rafael Sanson, que na última semana, né? No dia... Ontem era dia
22 de março, 22. na sua estreia no Jungle Fight, né, de MMA, venceu o peruano, né? E cara, que alegria, treino, dificilmente faço essa de sentar 7 na frente do combate, porque meu medo era perder a luta, sabe? Tipo, será que eu perdi um... E aí fiquei das 7 até a hora da tua luta na frente da TV, né? E torcendo muito, Rafa, porque eu sei da dedicação que vocês têm. Cara, os parabéns, primeiramente, né? Obrigado pela tua presença pra gente repercutir isso, né? Eu falei pra ele que eu ia convidar ele se ele perdesse, né? Mas com vitória é muito mais gostoso, né? Obrigado pela presença, meu. Boa noite a todo mundo. E obrigado por estar aqui. Como é que foi? Conta pra nós aí como é que foi, né? A luta a gente assistiu, né? Mas não só a preparação, se em algum momento sentiu dificuldades, né? Em qual momento tu viu que ia ser difícil? Foi tua estreia no Jungle, ele já por outras já tinha lutado e tinha vencido pelo Jungle, né? Então as dificuldades eram grandes, né? Mas mesmo assim o Bento Gonçalves vence, Rafael Santos venceu e mostrou pro Brasil e pro mundo a sua força. Realmente ele vem de 4 vitórias consecutivas no próprio Jungle, né? E as últimas 2 lutas dele ele venceu por nocaute. Então a gente sabia que ia ser um adversário muito duro. Não foi meu adversário mais difícil que eu lutei, mas foi meu adversário mais duro. Ele era um cara muito experiente, então a gente sabia disso, a gente focou nos erros deles e a gente jogou isso na preparação física e nos treinos de jiu-jitsu e do Muay Thai. A gente sabia que em cima eu era muito mais superior que ele e a gente tentou focar muito nisso para acabar travando o jogo dele, que é o jogo solo, né? Que é o jogo de chão. O Diego, ele foi 3 vezes campeões mundiais de vale tudo. Caramba! E fez um camp também com Charles do Bronx. Sabe quem é? Pá, Campeão da UFC? fenômeno. Então foi um cara muito experiente. Mas a gente conseguiu impor o nosso jogo e deu tudo certo. Quando diz o mais duro, o que é o mais duro pros leigos do MMA? Mais duro é um cara que não cai de jeito nenhum. Não Sim. cai. Eu usei todas as minhas armas, que normalmente são as armas que eu nocauteio os outros adversários. Eu estava muito mais preparado nessa luta, tanto questão de força, velocidade, resistência, do que as minhas outras lutas. Eu usei muito mais força do que nas minhas outras lutas, que normalmente meus adversários caíram muito cedo, e ele era um cara que Não tinha jeito. não tinha jeito. Entrou chute, entrou cotovelo, entrou soco muito potente, e ele de pé. Então, a gente sabia que ia ser um cara duro, mas não tão duro assim. Olha só. Kevin. Poxa, que bacana a gente ver um Bento Gonçalves, né? Nossa! Representando a cidade no Jungle Fight, assim como tivemos outros, né? Lá na década de 2000. Eduardo Veríssimo foi um, o Pedrão, né? Também foi outro, enfim, que conquistaram inclusive vitórias nesse grande evento. É o maior evento da modalidade das Américas, né? Então, Só poxa... perde pro UFC, né? Isso, exato. Só Só perde perde pro pro UFC, UFC. Realmente, né? Então, poxa, que bacana a gente ver um Bento Gonçalves nisso. Mas o que eu vi da luta, né, e que me chamou muita atenção foi a tua resistência, né? Do primeiro até o final da luta, você se mostrou fisicamente muito bem preparado, com uma resistência muito forte para enfrentar ele. Como foi justamente essa preparação para esse quesito, né? Do físico, sobretudo, né? Como foram os dias? Você que treinou com o Mestre Veríssimo, né? Enfim, com outros que te ajudaram nessa preparação. Como foi justamente esse processo para chegar lá e estar tão bem preparado nesses quesitos para conquistar essa vitória? Olha, eu acredito que a luta, e também em geral em todos os esportes, ela é muito mais mental do que físico. Muito mais. Eu acredito que a luta ela é 90% mental e 10% físico. Eu não fiz nada de diferente do que eu não fiz nas outras lutas. E cansei mais. Normalmente as minhas lutas elas não passam do primeiro round. E eu cansei muito mais nas minhas outras lutas do que nessa. Só que o trabalho mental que a gente fez dessa vez foi diferente. Quando eu cheguei em Brasília, eu ia fazer uma luta qualquer. Eu ia chegar lá, fazer uma luta, tipo, um evento mais importante que tem. E de última hora, meu adversário desistiu. E esse peruano tava esperando alguém pra lutar. Não sei se a luta dele caiu, o que aconteceu. E me botaram a lutar com o peruano, no card principal do evento. Então a minha luta ia ser a terceira e foi pra quase a última. Então essa mudança acabou atrapalhando bastante meu mental.
A parte física em si, eu não mudei nada. A gente continuou fazendo o mesmo que a gente faz sempre. Só que se tu não tá com o mental muito bem preparado, tu cansa no primeiro soco. Se tu não consegue respirar, se tu não consegue pensar... Tu afoga, né? Se tu não consegue agir do jeito certo, eu vou executar esse tal movimento aqui. Então eu sei que eu tenho um tempo para respirar. E eu consegui controlar isso muito bem. Então quando eu vi a proporção que tinha um evento e como tava aqui em Bento, eu falei bem assim pro Duda. Falei, ó, ô mestre, se eu perder eu nem volto pra Bento. Nem volto pra Bento, vou ficar morando aqui. Porque a galera tava muito acreditando em mim. Metade de Bento, ligando a TV, me mandando mensagem, tanto que chegou uma hora que eu tive que parar e pegar o celular. Porque a galera, ela pensa que eu nunca posso perder. Então, tipo, o pessoal me mandava uma mensagem, tu vai nocautear em qual momento? Tu vai fazer qual golpe? E eu com a pressão lá em cima, Claro. né? Então a gente fez um trabalho mental lá com o Duda, também me passou, um trabalho mental muito importante, e eu consegui entrar relaxado na luta. Então eu acredito que a parte física, ela é mais mental do que outra coisa. Algumas curiosidades, em que momento tu sabia que tu ia ganhar a luta? Eu já sabia que eu ia ganhar desde o primeiro. Já desde a... Eu já entrei, E aí, eu já fui pra Brasília com a mentalidade que eu ia ser campeão. Eu sempre imagino isso, eu sempre visualizo isso de várias formas possíveis. Por isso que quando eu fiquei tão nervoso, eu me espantei, porque eu não fico nervoso quando eu voltar. Eu já sei o que vai acontecer. Eu tento visualizar isso na minha cabeça de várias formas. A derrota nunca passa pela minha cabeça. Sim. Nunca passa. Como é que foi a emoção do cara falar teu nome perante as Nossa, milhares que estavam assistindo nossa, e qual música que tu entrou? Na verdade, a música não fui eu que escolhi. Ah, é? Achei que era o Não, lutador que escolhia. não fui eu. Ah, Era o lutador que escolhia, mas... a organização escolheu? É. Ah, Como deu toda essa confusão, a gente acabou não conversando nessa parte entendi. da música, e eles acabaram escolhendo uma lá e Foi. eu achei legal. eu, se fosse escolher, eu entraria com outra música, sim. mas Qual a música? eu entraria com uma música que é a própria do Jungle, que o mestre normalmente lutava, que é do Guns N' Roses, que é o nome da música é Bem-vindo à Selva. Ah, perfeito. Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle. É, Isso aí, exato. olha que massa. Boa escolha. E como é que foi essa emoção aí do nome falado aí pra Nossa, ginásio lotado, né? Tava cheio, né? tava Massa. cheio lá. Uma estrutura... No, Bom, aí que tá. na segunda-feira, a primeira coisa que eu saí foi direto na secretaria falar com o Eduardo, né? Sim. Cara, e aí, Imagina, nossa, né, uma ele- estrutura... Isso que ele gigante. passou por Ele era tudo que é lugar, o gigantesco. Eduardo já, né? Foi Muito, tudo que é verdade. lugar, né? Tanto que o Duda se impressionou muito, porque a gente não achou que ia ser desse tamanho. Sim. Tipo, eu saí daqui, eu achei que eu ia pra cá, mas eu fui pra cá, ó. E isso acabou mexendo muito com o meu mental. Ele me comentou. Que avaliação tu faz das demais lutas que tu viu lá, Sansão? Assim, tipo, claro que apesar de diferente da tua categoria, mas as demais lutas, assim, tem cara bom, assim, que luta no Dragon Fight, assim, na tua Tem. opinião, Lá, sim. lá tem os melhores, né? Sim. Lá tem os melhores. Então... Mas nessa parte eu não me impressionei tanto. Sim. Tanto que depois da minha luta teve uma disputa de cinturão. Da minha categoria. Eu achei que a luta ia ser um pouco mais Pegada. mais técnica. Entendi. Mais técnica. Mas eu não achei. Eu achei que a gente vai conseguir ainda trazer o cinturão pra Bento. Foi que umas palavras que o Eduardo falou, né? Falou só que eu perguntei pra ele também, Duda, o que tu achou do nível técnico lá, né? Vocês que sabem mais. Eu falei assim, olha, Vini, até gostei, mas tipo assim, mas meio que fraco, assim, sabe? Não achou que fosse ter mais. Pois né? é, a gente achou que ia ser bem maior. Mas tu tem, como vencedor, agora tu tá credenciado pro próximo Jungle, vamos dizer assim. Sim. E aí tu pode disputar o cinturão no próximo Jungle. Olha, eu acredito que eu vou ter que fazer mais uma luta, ou talvez duas, Certo. Sem disputa de cinturão. pra disputar o cinturão. Porque o que acontece? Eu acabei entrando na vitrine ali sem querer. Como eu falei, a luta caiu, aí eu fui lutar com o peruano. O peruano, se ele Na ganhasse... pesagem já dá pra ver o tamanho do cara, né? Cara, que. Grande, Tá grande. louco. Mas eu tô acostumado a Eu não lutar sabia com que era gente grande, tanto. então- É, sim, Não, eu é, sei, pra mas mim, tipo, O pessoal pelos até manda, quilos, cara, né? esse louco é grande, mas eu luto com gente grande É. toda Isso, semana. De lutar com o cavalo, Eu- o Estevam, Tá o Pedrão. Eu fico É bater na impressionado. parede, rapaz. Eu fico impressionado quando eu vou lutar e tem alguém do meu tamanho lá. Caralho. Existe alguém do meu tamanho? Existe alguém, isso. cara. Mas normalmente eu pego gente maior, então isso aí não quer dizer nada. E dinheiro? Ganhou? A bolsa? É, a bolsa, como é que funciona isso pra ti? Ou A do bolsa, ela não é tão boa quando a gente achou que ia Sim. ser. Ah, Mas como foi a primeira vez, tá bom demais.
Claro. E a isso visibilidade aí, que tu pô. viu, né? Nossa, Rafa? A visibilidade isso. foi... É que eu entrei lá Não como começou qualquer tanto um, né? quanto o financeiro da visibilidade, né? Visibilidade gigante, a estrutura é gigante, a experiência. Olha, se eles falam assim, ó, vem aqui lutar e não vamos tirar nenhum pila, eu iria. Hoje eu iria, sabendo o tamanho do evento que é e a visibilidade que isso me trouxe, eu iria pra lá, sem cobrar um que pila. bacana. Já que o Vini deixou picando, né? Tu falando de bolso, tu tem que agradecer aos patrocinadores. Não esquece de nenhum, por favor. Olha o Buda voltando na... Jogou na pressão parede agora. agora, baixa É, pressão, tio. porque- Mateuzinho, ó, levanta a placa aí do patrocinador pra ele ler aí. Até Qual que porque... a pressão maior é Não, lutar ou sabe- é vir aqui Acho que a pressão tá sendo aqui. Sabe por que eu digo isso? Nós vamos ter o fight do Buda e ele depois ali. né? Depois ele... Fora do ar, que aí Deixa pra mim, aí tu deixa te pra mim. vinga dele. Porque eu acho importante valorizar esses caras que te incentivaram, sem saber se tu ia ganhar ou perder. Porque agora, não tenho dúvida que tu vai conseguir muito mais patrocínio, muito mais fácil com tudo que aconteceu, né? Mas os caras que apostaram em ti antes de te ver lutando, de estar lá no Jungle, acho que é importante tu valorizar. Enfim, né? Eu sei que o Marcelo do Doutor Top foi um dos teus parceiros, né? E nosso parceiro da FML Nosso também. também. Aliás, a Real também, né? Grande abraço. E a Unil também. São os três que são da FML também. Então, parabéns. E que Boa. tu possa citar os outros, agradecer os outros. Porque Pois eu sei é. que tu vai precisar deles de novo, né? Com certeza. Eu acho importantíssimo o pessoal acreditar em mim e acreditar no meu trabalho. Apesar das pessoas não me conhecer muito bem. Eles não conheciam o meu trabalho, não conheciam se eu ia vingar, se eu não ia, se eu ia perder, se eu ia ganhar. Então eu acredito que hoje, com a visibilidade que o evento deu, hoje eles podem acreditar um pouco mais em mim. E é que nem o Buda comentou. Hoje vai ser um pouco mais fácil, né? Mas eu quero agradecer, primeiramente a Deus por ter me dado essa oportunidade, né? E por ter me dado essa força de vontade, por ter me botado na Garra Team. Quantos anos a Gagatinho tu tem? Sócio? Eu tenho 11 anos. Poxa vida. 11 ou 12 por aí. Quero agradecer primeiro a Red Rhino, que é do meu preparador físico, Lelton Costa. Ele tava lá também, né? Que ele tava lá também. Eu pedi para ele ir comigo. Como ele é meu preparador, eu acho que seria importante, né? Ele estar junto. A gente fez um trabalho excelente lá. Eu quero agradecer também a New Shape, loja de suplemento, que o Felipe Ticiani me ajudou muito com a suplementação, me deu todo o suporte que eu preciso. Também quero agradecer a Vinícola Salton, que também está sempre me ajudando. Quero agradecer a minha nutricionista, Fernanda Godoy, sempre me dá todo o suporte que eu preciso. E também eu não posso deixar de comentar. Tem outro patrocinador também que me ajudou de última hora. Pobre Games, me ajudou com um valor considerável. E eu também não posso deixar de agradecer a extraordinária Garra Team por ter me colocado lá e ter acreditado em mim. Obrigado. E outra, né? Até o almoço, né? Que foi feito pra ti, enfim, né? Foi bem legal todo mundo se ajudando, né? Teve almoço, não teve almoço? não teve um almoço para arrecadar. Sim, teve o almoço. Você até eu sei do almoço, Cara, teve o Eu almoço, também sim. não tava entendendo qual almoço que era. Eu tava pensando em Brasília já. Eu voltei pra Brasília e pensei, caramba, que almoço que teve lá. Mas sim, eu quero agradecer o Anderson Giuliarte Boa. por ter feito toda essa Lá no Barracão foi, né? função, ao pessoal do Barracão. Como eu disse, né? Eu acho que eu agradecendo a Garra Team já coloca ele no meio. Claro. Porque ele faz parte da Garra, a gente é uma família, a gente é unido. E aonde um bota o pé, eu tenho certeza que todos estão juntos. Quando tu falou da Fernanda agora, a tua nutricionista, tu teve alguma comida diferente pra poder encarar lá em Brasília? Tu levou alguma coisa dela daqui pra Brasília pra tu comer lá também? Como é que foi esses 3, 4 dias assim, antes da luta? Assim? Eu vou te falar que essa é a pior parte. Lutar é o de menos. A pior parte que eu realmente não gosto é a parte da alimentação, é você não poder tomar uma Coca-Cola, Sim, é você não pra poder caramba, comer né? uma pizza, você não comer um hambúrguer. Chega nos últimos dias ali, se eu olhasse aquela garrafinha de água ali, ia me dar água na boca, porque eu não posso nem tomar. Então essa parte é a parte que eu menos gosto. Assim,
A gente fez um trabalho bem legal, ela me passou umas dicas bem boas. O que eu levei daqui só foi a parte da suplementação. Sim. O resto a gente dá um jeito de conseguir ali. Vou botar ele na barca. O Mateuzinho já te passou todas as informações do Campeonato Gaúcho. Tu não luta o Campeonato Gaúcho do Muay Thai, Não, atualmente eu vou focar só no MMA. mas vai estar lá Sim, eu auxiliando, vou estar ali. né? Eu vou ter bastante atletas que vão estar. Eu acho que tem uns 15. Dia 17 de maio? 17 de maio. 17 de maio, Mateuzinho. Campeonato Gaúcho do Muay Thai, né? As inscrições abertas ontem, à meia-noite e 1. Ó. Mas olha ali o Buda, hein? O Buda vai lutar. Vai lutar, eu tô sabendo também. Vai lutar na Master Tá lá, né? treinando com o Mateuzinho no meio-dia, tô sabendo. O Buda falou que vai. Eu vou, mas eu já tenho combinado com o Mateuzinho. Ele vai me dizer a luta que não tem nenhum inscrito. Vai, WO. Só vai lá, pega a medalha, bate a foto. Pronto. Mas legal que mais uma vez o campeonato, né? Enfim, o Mateuzinho que fica à Em frente Bento, das né? inscrições em Bento Gonçalves, ginásio municipal de esportes, né? Pra quem quiser se inteirar um pouco, não é bem o MMA, né, Rafa? É que não temos aqui em Bento ainda, mas já teve o Mega Fight, enfim. Hoje temos o Muay Thai, que é uma que pode se assemelhar, e a pessoa que quiser se inteirar um pouco mais de lutas pode ir no ginásio municipal assistir, enfim, compartilhar desse momento. E a minha pergunta pra ti agora é o futuro, né? Qual que é os próximos passos do Rafael Sanson? O que vem pela frente? O que a gente pode esperar em relação ao MMA? Então, o meu objetivo, o nosso, na verdade, né? Eu acredito que se é meu, o Duda também tá comigo, é entrar no UFC. Eu tenho isso claro na minha mente. Eu acordo todo dia, eu abro o olho e me vejo com o cinturão do UFC. Então eu não vou desistir até eu chegar lá. Pode ser que eu não chegue, mas eu vou fazer de tudo para chegar. Eu não sei o que vai vir agora, eu não sei se a gente vai continuar no Jungle, eu não sei se vai abrir outras portas, a gente estar vendo o que está acontecendo, né? E a melhor proposta também. Mas eu acredito que aonde a gente chegar, a gente vai fazer sempre bem feito. Mas hoje não tem nada programado, tipo, eu vou Não. lutar tal dia. Não tem nada programado ainda, é que nem eu falei. O Valide comentou com o mestre. O Valide é o dono do Jungle Fight. Jungle. O carequinha aquele? É, aquele carequinha lá. Brabo que dói. É, aí que tá, né? A imagem é, pessoalmente também, ele é uma linha, não? Sim, é que ele olha tá aí. sempre pra lá e pra cá, Sim, né? Então, né? tipo, é difícil. Mas o pouco que a gente conversou com ele, ele falou que ia ter o reality. Acho que em abril, metade de abril. E aí ele comentou que o reality vai ser da minha categoria. Aí talvez a gente foque pra lá. Entendi. Quanto tempo dura, Rafa? Tu comentou da mão, que eu nem sabia, né? Mas qual é o período de espaço de tempo pra lutar? O ideal, não o que, porque se tu tivesse que já lutar uma semana que vem, tu ia, né? Aí até sem mão. É. Isso. Mas tipo, qual que é o tempo ideal, assim, de uma competição pra outra, pra até recuperar, pra seguir a preparação? Olha, essa luta foi a luta que eu mais me lesionei. Não por tomar pancada, mas por executar as pancadas. Então, tipo, dei o chute muito forte, dei o soco muito forte. E eu já tava com a mão machucada. Aí teve uma leve fissura no osso. Só que eu não, agora é o quanto que eu vou cuidar, né? Claro. Só que semana que vem eu já vou treinar. Entendeu? E aí já tava machucada, e aí treinando, batendo em cima. Aí na luta senti um pouco a mão, mas Ah, ali, drenado quem vai, bate né? mais chora menos, né? É. Aí que tá. Realmente. Ó, recebi o Andrew Sanson. Ô, Olha parecido ali, com hein? o irmão dele, né? Ele é. É. Diz ele que vai jogar bola ó, daqui uma meia hora. Esse também deve jogar de segunda a segunda, né? Dá. Esse Ele sim chega- gosta da bola, tio. Ele meteu assim pra mim que ia ter um horáriozinho pra jogar bola e tal, né? Disse eu isso, claro, eu vou, né? Mas só tem que ver se eu não tenho nenhuma outra coisa pra fazer. Dá até uma mala, tu não mais. Não, eu vou, só me convida. Mas mandar um abraço pra ele, né? Nosso. Tu também corta lá, né? Corto lá também. O Vini é do Eva, eu e o Kevin. Mas vamos. Né? E aqui é também, né? Tu vai cortar lá. Não, se não cortar lá, eu perco o irmão, né? Aí já... Ia mandar um abraço pra ele, né? Falei pra ele hoje de Grande manhã, Anderson, né? abração. Mandei pra ele, só, meu, só prestigia teu irmão lá, né? Não, fica tranquilo, então, mandar um abraço pra ele, Boa. né? Agradecer ele. Nosso sempre. lateral do 8 da Graciema. Agora descubra, né? Sim, isso, agora agora descubra. Muito bem servido, descubra. É. Grande abraço. Descubra Em falando. Brasília. 21 horas e 21 25 horas, minutos. gente. pra Falando encaminhar de assim. desculpa, né? Claro. Tá o assunto no meio, mas a Liga BG ainda. Nada. Nada.
Presidente Avelando, vamos. E eu não tenho informação. Os caras, e aí, muda aqui? Cara, Não sabemos. chegou até mim nada. Poxa, tia. Até sabemos. o perfil do futebol da Várzea lá também tá quietinho, né? É. Não tá, meteu uma pilha no começo do mês, mas aí viu que não teve Não vingou. resposta de ninguém. E uma pena, né? Porque é uma competição que no ano passado tava tão bem disputada e todo acho mundo falou que- assim, vai dar essa pausa aí. Ah, que bom, vai voltar no que vem. Poxa, estamos em abril já, rapaz, a partir de amanhã, né? Aliás, amanhã, que não é mentira, dia 1º de abril, minha avó faz 100 anos. Olha, Parabéns tá a ela. achando- A única avó viva, né? Da minha mãe não, e os avós também não estão vivos. E minha avó tá emplacando 100 anos amanhã, que Legal. não é mentira, dia 1º de abril. Minha Parabéns avó pra Ieda vovó do Vini. Napoli Pizzetti. 100 Legal. anos amanhã. Beijão, vó. Parabéns. Mas eu compro o Rafa, posso... Pode ser aí, nós vamos estar torcendo sempre pra esse cara aí, né? Esse rapaz fenômeno aí, né? Vamos ver muito. Aliás, quem tá mandando aqui, ó, é o Ivo Fracalossi, parabéns, Rafinha, tu és merecedor. Marielvo da Silva também, parabéns, esse aí vai dar o que falar. Obrigado, obrigado. Tem muita coisa boa por vir aí, né? É contigo o encerramento, né? E nós te agradecemos, Rafinha, mais uma vez, né? Por essa conquista, né? Por Sempre tu tá aqui, bem-vindo. né? Sempre bem-vindo, como o Vini falou, né? A gente se fecha por aí e que a gente possa te ver no UFC, como tu disse. É isso aí. Vou chegar lá. Deus Obrigado, quiser. obrigado, Vini. Tamo junto, boa semana pra todos aí, Obrigado, né? Kevin. Tô de Ó, boa e essa semana. Se chegar no UFC, cobertura, né? Cobertura Ah, da FML. Aí nós Tá, vamos- tamo dentro. Claro Aí que sim. já no contrato, né? Alô, ESPN, deu pra vocês, agora é nossa. Nós falamos, não falamos da CBF, meu. CBF, De Carlos Copa do Barbosa. Brasil. Essa semana, joga com o Jaraguá ida lá em Jaraguá, e semana que vem aqui em Estreia no Barbosa. treinador. Ah, perfeito. Estreia do Peri, né? Peri Fuentes, né? Que é um cara que vai dar aquele bico no vestiário que eles querem, né? Aquela gritaria no vestiário, um cara muito bom, né? É gaúcho, Não sabia. Santana do Livramento, acho que ele é daquelas Isso. bandas lá, isso, a fronteira, né? E é um cara que já é. Ele gosta muito da base, né? Um cara que valoriza bastante. O Minas, os times que ele montou, sempre chegando, né? O Moarama agora chegou numa semifinal no ano passado de Liga Nacional, então, tipo, Surpreendente. não é um cara burro, né? Tipo, é um cara inteligente que vai vir jogar e acho que vai acrescentar, vai vir treinar, acho que vai acrescentar muito na CBF, que tá naquele período turbulento, só que tem uns 50 anos pela frente ano que vem, né? Então tem que começar esse ano. Urgente. Como pessoa, tu deve ter feito uma amizade legal com o treinador que tu fez até uma Claro, André postagem, Bier, né? André Bier é um coração gigante, né? Um cara que Infelizmente vai. não deu certo nas 4 linhas, né? Mas Só que o respeito e a admiração, acho que Legal. como é bom saber que tem gente que respeita a nossa profissão, né? Porque a gente tá lá na emoção também, a gente pode falar alguma coisa errada. Pô, eu transmitindo na TV do clube, né? E falar alguma coisa fora do que não contexto, é. verdade. Isso, acho que o respeito que eles têm por nós também temos por eles. E é isso que dá o andamento juntos. E essa semana só tu que vai me colocar na escala, que é domingo que vem, Domingo. né? Se caso for a BGF, se não for sábado, nós estamos Domingo. na área também. Fechou. E sábado eu faço a estreia também na CBF lá em Barbosa, né? Vai jogar Taça Farroupilha. Abraço. E... E amanhã tem o VPcast. Ah, Né? Produção, transmissão no Mateuzinho. É, fazer os convites, né? Receber a Luciane Staub, né? Pra quem conhece, é a Miqui, né? A Miqui, nosso batera, eu só né? quero Percussionista. agradecer às soberanas. Também. Que ficaram na última Muito quinta, bom, né? Legal, Aliás, né? sobrou carne lá, né? Certo, né, Budão? Sobrou. Porque as mulheres devem ter, até só pra não atrapalhar o vestido, né? Não deve ter comido muito lá e acho que o rapaz aqui sorrindo, que arrematou depois da janta, né? E que qualidade, né? Parabéns É. pelo assado FML. Muito bom. Rafinha, obrigado mais uma vez, né? Parabéns. Manda um abraço pro Eduardo, eu falo pessoalmente, mas pro Lelton e pro. Que tinha outro contigo lá. O André. Duarte. Um abraço pro André Duarte Isso, também. abração, que parabéns eles a Eles eles são de também. Barbosa e Gariba, né? Isso Aham. ou não? Eu vejo que Os vocês dois. Barbosa de botaram a Gariba. garratinha nos dois lugares, né? Que Pois é, a bacana. gente pegou de tudo que é lugar e trouxe pra nós. Olha que Legal. bom, que bom, Legal. muito bom. Deu um suporte muito importante lá. Que massa. Fechou? Obrigado, Fechou, Kevin. galera. Obrigado, Obrigado. Rafinha. Abraço. Vini, uma ótima semana a Tchau, todos. gente. Ação.